Bom dia, Ana Paula e ouvintes. Estamos falando aqui diretamente do segundo ano B diurno para mais um FDF Cast, né? Começar a falar sobre um tema muito recorrente na nossa sociedade e muito importante para o funcionamento dela, que é a responsabilidade civil. Responsabilidade civil essa que se conceitua da seguinte forma: é um dever legal de reparação por um dano, patrimonial ou não, que alguém tenha causado a outra pessoa. Sejam esses atos intencionais ou não, podendo inclusive ser atos cometidos por terceiros. E com isso eu quero dizer o quê? Quando alguém, porventura, te causa um dano, podendo ser patrimonial ou não, é obrigação da pessoa que causou esse dano te ressarcir ou reparar esse dano da forma mais cabível possível. Quando a gente toca no assunto que essa responsabilidade ela ocorre por vias patrimoniais ou não, significa que esse dano que a pessoa causou em você deve ser ressarcido caso ele tenha sido de forma patrimonial, e aí a ressarcição é pecuniária ou reparar o dano por algum objeto. E também quando não se trata de material ou patrimonial, a gente também consegue entrar no assunto de ressarcimento do mal da alma. Quando alguém causa um dano à alma da pessoa, que é um instituto colocado no Código Civil como danos morais, por assim dizer, e a partir dele cabe ao juiz decidir e sopesar o método certo de reparação desse dano à alma, esse dano intrínseco do ser humano. Esse instituto, que é um dos institutos mais antigos que a gente tem hoje em dia, ele data desde antes do direito, porque a responsabilidade civil, ela, por mais que a gente pense nela como um instituto que já vem muitas vezes positivado dentro do instituto legal, ela data de muito antes disso. Se a gente fosse parar para pensar como funciona esse instituto, é basicamente alguém que quebrou tem que pagar, alguém que te fez um dano tem que resolver isso. E a sociedade precisa que isso ocorra para ela funcionar de forma justa, livre e funcional. Portanto, esse conceito de ressarcimento já vem de lá atrás, de um olho por olho, dente por dente, no comecinho de um direito arcaico e inicial, e antes disso também, porque não tinha como manter uma pequena sociedade, um grupo de pessoas, sendo que umas às outras estariam se prejudicando sem ressarcir ou reparar isso. É uma das bases para o funcionamento em sociedade. Por isso que é tão importante, e hoje a gente vai dar sequência a esses conceitos e falar como que elas funcionam no direito civil hoje. Porque apesar dela ter começado lá atrás, hoje em dia ela já passou por bastante mudanças e aperfeiçoamentos no jeito de ser aplicado legalmente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Vai variar de quem estiver ouvindo e se enquadrar no período do dia. Enfim, vamos continuar o nosso papo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre diferença entre responsabilidade e obrigação civil. Mais adiante também vamos classificar, os subtópicos de responsabilidade civil, sendo subjetiva e objetiva. Mas primeiro vamos fazer essa diferenciação entre o que é responsabilidade e o que é obrigação civil. Começando pela obrigação, que é mais fácil de entender. Obrigação civil seria tudo que os cidadãos devem cumprir de acordo com um ordenamento jurídico. Então, por exemplo, nossas normas, seja a Constituição, seja o Código Civil, o Código do Consumidor, enfim, é algo imposto. Então, tudo aquilo que a gente sabe ou não o que fazer, os nossos direitos e deveres, basicamente. Então, tudo aquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que eu não posso fazer, enfim, tá ali diante de mim e cabe a mim, como cidadã, como pessoa residente num país, num determinado local, cumprir com essas normas. Então, obrigações, genericamente, obrigações. Tudo aquilo que eu devo fazer. Parte de responsabilidade, ela
pra gente diferenciar, a gente pode tratar como uma consequência. Então, algo que eu tenha feito anteriormente e que prejudicou um terceiro vai recair sobre mim uma ação de reparação. Então, por exemplo, causei um prejuízo a alguém no trânsito. Eu estava errada, eu estava em alta velocidade, estava sob efeito de droga, bebida alcoólica, enfim. Causei um dano a alguém, automaticamente eu tenho um dever de reparação. Então, seja civil, de acordo com as esferas, né? Então, no âmbito civil, no âmbito penal, tudo vai depender de como esse tipo de ação foi causado, né? Então, a responsabilidade civil, ela não é uma obrigação originária, porque ela recai sobre o fato de uma consequência mesmo. Algo que eu causei anteriormente vai me trazer o dever de reparação. E agora falando um pouquinho sobre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, a gente tem que, no caso da subjetiva, ela vai derivar de ações que tenham teor de culpa ou dolo. Nesse caso, tem que ter a prova de que houve culpa. Então, por exemplo, é bem fácil localizar alguma coisa assim quando a gente cita algum problema de trânsito mesmo. Então, a base dos exemplos acabam sendo mais esses, né? Que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, bati o meu carro e eu estava errada. Mas, eventualmente, eu alego que não dá pra saber quem estava certo, quem estava errado, enfim. Vai haver uma investigação diante disso, seja por coisas externas, né, testemunhas, câmeras, perícia, que vai fazer todo o laudo do que aconteceu ali, né, enfim, vai ter que provar que houve culpa da minha parte. Isso é um tipo de responsabilidade civil subjetiva, seja dolo, seja culpa, isso tem que ser provado. E já diferenciando da responsabilidade civil objetiva, ela não precisa dessa demonstração de culpa ou dolo. Havendo dano, automaticamente já é uma responsabilidade civil objetiva. Anteriormente, o Vitor estava até falando sobre contexto histórico, né, da responsabilidade civil, e a gente tem que, nos tempos mais remotos, né, as pessoas tratavam as coisas, por exemplo, naquela máxima, né? Olho por olho, dente por dente. Mas hoje em dia, né, indo pro nosso mundo contemporâneo, temos essa diferença, né? Essas divisões entre o que é responsabilidade civil, né? Então, a gente falando sobre responsabilidade subjetiva e objetiva, a gente já percebe que é uma evolução mesmo no âmbito jurídico. Cada ação, cada situação, né, no caso, vai precisar de comprovação, né, do que se encaixa ali. Isso é objetivo, isso é subjetivo, enfim. E no caso dessa responsabilidade objetiva, tem até um exemplo da nossa ilustre professora de Direito Civil, que na sua última aula até comentou disso com a gente, citou um exemplo que é o caso dos animais. Então, eu tenho um cachorro, ele é muito bravo, eu deixei o portão aberto e ele saiu e mordeu uma pessoa, quase arrancou o braço de uma pessoa. Isso recai sobre mim. É uma responsabilidade, mas ela não é subjetiva, ela é objetiva, porque ela vai depender dessa demonstração de culpa ou dolo. Então, necessariamente, ela vai ser objetiva, nesse caso dos animais. Já a subjetiva, né,
como a gente já comentou, ela precisa necessariamente se enquadrar em um dos tipos, né? E basicamente é isso. Não tem tanto que falar sobre diferença entre obrigação e responsabilidade, né? Porque são institutos bem básicos, né? Bem simples da gente poder entender, porque são ações nossas do cotidiano, é o que a gente vive. É mais essa parte de diferenciação mesmo. E eu encerro a minha palavra com essa explicação e espero que tenha ficado claro. Dando continuidade na fala de meus colegas, eu vou falar um pouquinho de nexo causal, responsabilidade civil contratual e extracontratual. O nexo causal nada mais é que a ligação que existe entre a conduta do agente e o resultado que essa conduta produziu, tratando-se de uma relação que possui um vínculo entre o fato e a consequência. No direito, é necessário que exista nexo causal para que alguém seja responsabilizado por um ato. É preciso comprovar que o indivíduo foi o responsável pela conduta que gerou a consequência. Por exemplo, podemos imaginar uma empregada de fábrica que ficou surda usando os aparelhos de proteção fornecidos pela empresa, que não foram capazes de proteger a audição dessa mulher dos ruídos produzidos pela máquina. Quando provamos que os equipamentos estavam velhos e não protegiam, achamos o nexo que liga o dano à empresa. Seguindo em diante, temos a responsabilidade civil contratual, que é uma obrigação que surge quando duas ou mais partes celebram um contrato, e uma delas não cumpre com as obrigações estabelecidas no acordo. Nesse caso, tem uma convenção prévia entre as partes que, por sua vez, foi descumprida. Para exemplificar, a gente vai simular o caso de um homem. Esse homem entra em contato com a senhorita X para comprar um veículo à vista. O valor ofertado pela senhorita era de R$15.000 para o pagamento em parcelas. O homem ofertou 11.000 em dinheiro com o pagamento em espécie no momento da transferência de nome, e a senhorita aceitou, assinando um acordo com o sujeito. Quando chegou o momento da transferência de nome do carro, ele não tinha o valor prometido, e por isso a senhorita desfez o acordo, porque ela concordou com o valor de R$11.000 com a condição que o pagamento fosse feito na hora, em dinheiro. Ele não tendo esse dinheiro disponível, ele descumpriu com a parte dele do acordo. Então ela não tem mais a obrigação de entregar o carro para ele, porque ela só aceitou entregar o carro para ele porque ele iria pagar ela R$11.000 em dinheiro, e ele não tinha esse dinheiro. Dá para ver que a responsabilidade civil contratual é diferente da responsabilidade civil extracontratual, que é aquela que surge quando não há um contrato entre as partes envolvidas. A responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, é aquela que não deriva de contrato, mas sim de um ato ilícito que enseja o dever de indenizar do agente causador. Quando a responsabilidade deriva de ilícito extracontratual, ou seja, não deriva de contrato, aplica-se o disposto no artigo 186 do Código Civil. Todo aquele que causa dano ao outrem por culpa em sentido estrito ou dolo, fica obrigado a repará-lo. As diferenças entre as responsabilidades contratual e extracontratual consistem, em primeiro lugar, na natureza do dever jurídico violado. Na contratual, o dever jurídico violado decorre da própria vontade dos indivíduos, porque foram eles próprios que criaram os certos deveres jurídicos, como no caso anterior que eu tinha citado, que eles tinham prometido pagar um valor X e não tinha esse valor, foi o que foi combinado, foi estabelecido entre as partes. Já na responsabilidade extracontratual, importa na violação de dever estabelecido em lei ou na ordem jurídica. Por exemplo, um homem bate de carro em uma bicicleta que está parada em um bicicletário. A bicicleta está no local correto e o carro adentrou o ambiente e danificou a propriedade de terceiro, criando assim a obrigação de reparação por dano, porque foi ele que foi lá e bateu na bicicleta. A bicicleta podia estar lá onde ela estava. Então, com esse exemplo, eu estou concluindo aqui a minha fala. E a Vitória agora vai falar um pouco sobre os requisitos para reparação de dano e excludentes da responsabilidade civil. Quando a gente fala na questão de requisitos para reparação de dano, a gente tem que lembrar que o dano ele sobrepõe uma lesão de um interesse que pode ser jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial.
que acontece devido a um ato ilícito de um outro indivíduo. Entretanto, perante a lei, todos os danos devem ter reparação. Mas nem todo dano ele pode ser reparado por completo, mas o viável entre isso é que haja o pagamento da indenização com um valor considerável do dano, entendeu? E essa questão de reparação de dano, ela se comprova, tem que ter comprovação ou certeza dele e tem que ter uma violação de interesse jurídico, patrimonial, extrapatrimonial e de pessoas físicas ou jurídicas. Quando a gente fala também na questão de excludentes da responsabilidade civil, a primeira benfeitoria perante tudo isso é a legítima defesa, que é o estado de necessidade ou remoção do perigo eminente e o exercício regular de direito ou das próprias funções. Outro excludente da responsabilidade civil são as excludentes de nexo de causalidade, porque, como a Pietra explicou anteriormente, o nexo de causalidade é essencial para demonstrar a relação entre a conduta do agente e o dano causado. E é a partir desse nexo que a gente vai ter a obrigação, de reparação desse dano. Mas no caso em que há as excludentes do nexo de causalidade, por exemplo, em casos que seja fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou em situações em que haja caso fortuito ou de força maior, não há o que se dizer em reparação, porque a conduta do agente não foi diretamente responsável por aquele resultado. Logo, não tem por que ele ser responsabilizado civilmente por aquele dano. Outra possibilidade de excludente também da responsabilidade civil é a cláusula de não indenizar, que é uma previsão expressa no contrato para determinar a ausência de responsabilidade e de indenização nos casos em que trouxer expressamente. Então, as partes podem convencionar para que alguns casos em que haja prejuízos ou danos, eles não sejam indenizados. Então, como é algo expresso em contrato, que as partes firmaram, então também é uma possibilidade de excluir a responsabilidade civil. E para ilustrar essa parte conceitual melhor, nós trouxemos um caso concreto. A partir de uma apelação civil do TJSP, a gente conseguiu uma situação que traz na prática como funciona a responsabilidade civil. Bom, nesse caso, a MAPRE, que é uma seguradora, trata de seguros gerais, entrou com uma ação contra a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, por conta de danos em equipamentos em razão de oscilações de energia na rede de distribuição que a CPFL administrava. E nesse caso, a Companhia Paulista de Força e Luz tem responsabilidade civil objetiva, porque como traz a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, não é preciso demonstrar dolo ou culpa para que a CPFL seja responsabilizada. Basta que o dano seja demonstrado e que a conduta seja ligada, pelo nexo de causalidade àquele resultado. Também é um entendimento firmado pela doutrina, porque além de direta a responsabilidade do concessionário, no caso da CPFL, que é uma concessionária de força e luz, é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de culpa ou de dolo. Apesar disso, a demonstração de dano em nexo de causalidade é imprescindível. Então, no caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência de danos e do nexo de causalidade, não se podendo, relacionar as supostas avarias à conduta atribuída pela apelada na peça da exordial. Concluindo, a ação ela foi julgada improcedente, porque concluiu o perito, depois da perícia indireta, que ele não identificou o nexo de causalidade entre o fornecimento de energia por parte da CPFL e os danos nos equipamentos de segurado da MAF. O recurso a apelação civil do TJSP, foi proposto pela MAF contra a CPFL, foi improvido e a sentença foi mantida. Nesse episódio, os alunos do segundo B de Urno tiveram a oportunidade de falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil e uma exemplificação através de um caso prático. Agradecemos a todos os ouvintes e mandamos um grande beijo. Tchau, tchau!